Muito boa noite, mais uma vez, boa noite a todos. Graças a Deus nós estamos aqui hoje, quarta-feira, 25 de setembro, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E hoje nós retomamos o tema da aula anterior, sobre os pactos de Deus, e esse estudo que eu estou ministrando aqui é parte do livro Pacto das Obras, da editora Naderi. Então nós vamos continuar, nós vimos a existência do pacto, seus contornos na aula passada, e nós vamos ver dois grandes argumentos aqui. Se nós sairmos daqui com esses assuntos bastante claros, isso nós já nos damos por muito satisfeitos. Esses dois assuntos, principalmente o segundo, ele às vezes cai no esquecimento. O primeiro assunto é o pacto das obras e a árvore da vida. Nós vamos ver que Adão teve a promessa da vida eterna. É isso que o autor quer nos inscrever aqui na nossa memória. E o segundo assunto é o pacto das obras e suas obrigações após a queda. Esse segundo argumento é o que a maior parte dos crentes se engana. Eles confundem a lei como algo que está abdicado. Vamos ver aqui que isso é um erro grave. Se nós sairmos daqui com esse conhecimento, estaremos bem. Talvez seja melhor desligar isso aqui, hein? Porque eu estou vendo não tossindo. Então nós estamos aqui, vamos começar. Título: Pacto de Obras e a Árvore da Vida. Aqui, estou na frase de baixo, tá? Aqui duas árvores são contrastadas entre si, já que uma simboliza a morte eterna, por que a outra não simbolizaria a vida eterna? O nome também indica isso, pois é expressamente chamada de árvore da vida. O que mais pode ser deduzido disso do que ser um sacramento, isto é, um sinal e selo de vida? Não há a menor indicação de que o significado aqui esteja limitado à vida corporal e, portanto, não podemos concluir isso. Além disso, se Adão perdeu a vida corporal, ele também perdeu a vida espiritual que possuía. Portanto, pela palavra vida, devemos entender tanto a vida corporal quanto a espiritual que ele possuía, bem como a felicidade eterna, que geralmente é compreendida na palavra vida. E aqui ele vai nos dar dois exemplos. Mesmo que a palavra eterno não seja acrescentada a ela. Se você quer entrar na vida, por exemplo, em Mateus 19, verso 17, esse registro, e também é um outro versículo, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, em Mateus 17, 14, ou seja, tanto em Mateus 19, verso 17, quanto Mateus 7, 14, a palavra vida é entendida como vida eterna. Isso também é afirmado em muitos outros textos. Por essa razão, depois que Adão perdeu essa vida, o Senhor não queria mais que ele participasse desse selo de vida eterna. Por meio de um anjo, o Senhor expulsou do paraíso, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, como está escrito em Gênesis 3, 22. Então aqui nós claramente temos o texto de Gênesis, falando acerca da queda, no capítulo 3. O que é interessante para nós aqui é a clareza de que a palavra vida não deve ser entendida apenas como vida corporal. Geralmente nós temos isso, até mesmo porque quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não morreu instantaneamente. O corpo dele continuou animado, né? Animado, o que eu quero dizer, movimentando-se, podendo conversar com sua esposa, se defender diante de Deus, acusar sua mulher depois da queda. Embora ele não morresse naquele momento, foi concedida a ele a morte pela quebra do pacto. A morte corporal também está inclusa no pacote, mas isso não significa que ela deveria ocorrer de imediato. A vida que o texto trata em primeira camada é
a vida espiritual. Por vida espiritual, e esse termo precisa estar bastante claro para nós, a vida espiritual deve ser entendida como aquela procedente do Espírito Santo. Não podemos imaginar que nós temos uma vida espiritual autônoma de Deus. Tanto é que quando quando Adão pecou, seus olhos abriram, né? Uma expressão que denota que ali ele perdeu a comunhão com Deus. Nós só podemos ter comunhão com Deus quando o Espírito de Deus está conosco. Isso também afeta Adão. Adão não era um ser autônomo. E ele também perdeu a possibilidade de vida eterna. Então esses três aspectos que estão embutidos na palavra vida. Isso é importante. Outra coisa é o fato de o autor chamar a árvore da vida de sacramento. Sacramento aqui é o símbolo do selo, assim como o batismo é o símbolo que nós temos, o selo que nós temos da promessa de Deus. O Senhor fez uma promessa para nós, por isso que nós batizamos os adultos e também os seus filhos. É por isso que nós participamos da ceia do Senhor. É o selo do pacto. Então nós temos isso. Assim também a árvore da vida era um selo do pacto, mas do pacto entre Deus e Adão. E aí ele continua. Quando ele pecou, comendo da única árvore que ele não tinha o direito de comer, Deus não estava querendo que ele também comesse a outra árvore. Teria ele vivido eternamente, se mesmo assim pudesse ter acesso a essa árvore e comido dela? Certamente que não, pois não havia poder inerente nesta árvore para restaurar a vida espiritual e a comunhão com Deus que se perdera. Adão certamente sabia disso. O que a vida corporal poderia tê-lo beneficiado sem vida espiritual, tampouco havia qualquer poder inerente na árvore para anular a ameaça de Deus, a saber, certamente morrerás. Mesmo que ele fosse capaz de preservar sua vida corporal, Adão sabia muito bem que não seria capaz de fazer. Interessante a observação dele, né? Se Adão, é uma especulação, se Adão poderia comer do fruto da árvore do conhecimento, poder ter novamente o acesso à árvore da vida, ele viveria eternamente? Esse pensamento não é razoável, porque nós não podemos imaginar que exista vida autônoma de Deus. A vida eterna é simplesmente eterna porque estaremos com Deus que é eterno. Então não podemos pensar que teríamos uma vida eterna isolada. Isso não faz sentido. Assim também como esperar que a árvore tivesse poderes para rivalizar com a ordem de Deus que foi inscrita no pacto para ele não comer, que ele morreria. Nenhuma árvore, nenhum objeto poderia desfazer o mandato, a ordem, a sentença de Deus. E ele continua. Por que então Deus disse viver para sempre? Tem esse texto. E aí ele vai colocar uma contribuição dele. A minha resposta é que este é um modo de falar repreensivo. Como é evidente no mesmo versículo. Eis que o homem se tornou como um de nós. É como se Deus dissesse: eis o homem que pensava que comendo da árvore proibida, ele poderia se tornar um de nós. Eis como ele agora se parece conosco. Deus disse como foi. Abre aspas. Como ele foi enganado em seu objetivo, pois ao invés de se tornar como um de nós, ele se tornou diferente de nós. Fecha aspas. Esta é também a maneira de falar do mundo. E viver para sempre, significando porque ele novamente seria enganado em seu objetivo e opinião, se pensasse comer dessa árvore, viveria para sempre. E viver para sempre, portanto, refere-se àquilo que ele imaginava, como se depois de ter pecado, essa árvore continuasse a ser um sacramento da vida. Deus não queria que ele abusasse do sacramento, desde que ele havia perdido o assunto em si, isto é, a vida eterna. Era a vontade do Senhor que agora ele se afastasse do pacto das obras quebrado e estando perdido em si mesmo, mas colocasse toda a sua esperança na semente da mulher que lhe foi prometida imediatamente após a queda. Há aqui então uma grande contribuição de pensamento. Às vezes nós pegamos um texto bíblico e interpretamos literalmente. E de fato esse é um erro. Aqui ele está traduzindo o tom. Existem textos bíblicos que são carregados de ironia.
E isto é uma maneira que a linguagem se manifesta, uma das maneiras que a linguagem se manifesta. E ele está entendendo aqui que Deus está sendo irônico com o homem ao dizer que ele poderia conseguir a vida eterna, que se tornou como um de nós. O que cabe no entendimento do texto, né? Não é algo estrambólico. É muito mais preferível pensar que é uma ironia do que pensar que, de fato, se ele pulasse o muro e comesse do fruto da árvore da vida, ele viria eternamente a despeito de Deus. Isso não pode acontecer. Então a ironia cabe bem aqui. É um assunto a ser discutido, mas o parecer deste autor é bastante sensato e é a se considerar. Bom, se esse assunto sobre a árvore da vida e o pacto das obras é um assunto interessante, como nós vemos agora, e que apresenta para nós algumas meditações profundas, nós vamos olhar agora para o assunto que segue, que é o mais importante dessa noite. O pacto das obras e suas obrigações após a queda. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessas palavras, que elas têm grandes implicações. Comecemos aqui, eu vou ler. Por pecar, o homem quebrou aquela aliança gloriosa e perdeu a promessa. Portanto, agora impossível que a lei o justifique e conceda a ele o direito e a posse da vida eterna. E aí ele cita Romanos 8,3. Está enferma pela carne, a lei. Não obstante, este pacto permanece em pleno vigor, obrigando toda a raça humana, isto é, todos os que não foram incluídos no pacto da graça, a obediência e sujeitando os homens à punição, já que o cumprimento da promessa continua sujeito à obediência. Qual que é o cumprimento da promessa? Se você a cumpre, viverás. Lembrando que, embora o homem não possa obter a promessa, que ele não cumpra a condição. A promessa permanece a parte da aliança. O que ele está dizendo aqui? Aqui ele está fazendo referência ao diálogo que Jesus Cristo teve com o jovem rico. Lembra-se do jovem rico? Ele aparece, conversa com Jesus Cristo, pergunta como ele pode ter a vida. Jesus Cristo diz: você conhece os mandamentos? Não conhece? E começa a citar os mandamentos. Faze isso e viverás. O próprio Senhor Jesus Cristo garantiu que se ele pudesse cumprir a lei, cumprindo a lei traria vida. Esse é o pacto das obras, esse é o pacto em Adão. Só que tem um problema aqui. O pacto em Adão foi feito com uma humanidade diferente da humanidade que aqui está agora. Então, o problema não é o pacto, o problema são as humanidades. Então, Adão é uma humanidade criada boa. Lembre-se de Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo era muito bom. E o homem estava incluso nesse grande qualificativo, nesse pacote bom. O homem foi criado bom. Adão era bom. Mas depois da queda, não só Adão não ficou bom, não continuou com a sua originalidade, mas como fez com que nós herdássemos corrupção e morte. A corrupção, no caso, é a nossa malevolência com Deus. Nós temos uma malevolência com Deus. O pecador, ele não tem benquisto o seu Criador, ele é corrupto. E ele também tem o estatuto de estar morto. Visto que Adão nos herdou. Portanto, por causa disso, nós não conseguimos cumprir a lei. Então, a lei, se alguém perguntar, é possível conseguir vida eterna pelo cumprimento da lei? Sim, Jesus Cristo disse. É possível? Em tese, sim, se você for bom, como Adão. Mas não existe mais esta humanidade. Todos nós somos pecadores e também pecadoras. Então nós não conseguimos cumprir a condição da lei.
porque a lei não se adequa mais à nossa condição caída, que ela foi dada quando o homem estava ainda em pé diante do Senhor. Então, mas mesmo assim a promessa de vida ainda existe, se a pessoa conseguisse cumprir, teria vida eterna. E aí ele continua razoado. Em primeiro lugar, isso é evidente pelo fato de que Deus, pelo seu próprio caráter, obriga o homem à obediência. E a criatura é naturalmente obrigada a obedecer, mesmo se não houvesse aliança. Deus, no entanto, criou o homem em relacionamento pactual, tendo embutido o conhecimento e a aprovação desse pacto em sua natureza, de modo que desde o primeiro momento de sua existência, ele nunca esteve fora desse pacto. Portanto, a natureza humana permanece sob a obrigação original em relação a este pacto. O que está se pondo aqui? Que todo homem e mulher que vem a este mundo vem dentro de um pacto. Inicia-se a sua existência por dentro de um pacto, do pacto que Deus fez com Adão. Ninguém é não pactuante. Todos nós somos pactuantes. E os ímpios também. Nós vamos ver, aqui isso vai ficar mais claro. Mas toda a humanidade, ela se inscreve nesse pacto. Mas ele vai ficar mais claro. O pacto da graça, já vamos chegar lá. E ele continua. Em segundo lugar, também entre os homens, as alianças permanecem em vigor, mesmo após a primeira transgressão. Ele vai dar alguns exemplos. Uma sucessão de reis e autoridades não apenas recordará a transgressão inicial de um pacto por outros, mas também trará frequência com que o pacto existente foi transgredido. Então, aqui ele está fazendo uma imagem de um conselho de reis, talvez que estivesse com cobranças um entre o outro, que são aliados, são pactuantes, e vez por outra um rei não mandou o seu exército, por exemplo, para socorrer o outro em batalha, então acabou transgredindo a aliança, mas isso não quer dizer que o pacto foi jogado fora. Ele vai dar um outro exemplo, um exemplo de adultério. Diz ele, uma mulher, tendo cometido adultério, permanece em aliança com o marido e não é libertada dela. Isso é interessante. Então a mulher cometeu o adultério. Automaticamente, o casamento é anulado? Não é anulado. A aliança não pode ser anulada com adultério. Ela dá o direito à parte inocente ativar o divórcio se ela quiser. Mas se a parte inocente quiser andar o caminho mais nobre do perdão, é-lhe facultado esse direito. Então, o pacto ele não é quebrado imediatamente pelo adultério, que é isso que ele está falando. Ou seja, a transgressão, ela não é superior ao pacto. E aí ele continua, tão frequentemente quanto se envolve com outra pessoa após a primeira comissão do pecado, muitas vezes ela comete o adultério e cada vez quebra a aliança. Isso prova claramente que a transgressão de uma aliança não liberta o transgressor da relação da aliança. Assim também o pacto das obras permaneceu em vigor após a transgressão. Então o que ele está dizendo? Os homens estão transgredindo. O que adianta aquela pessoa que está andando na rua, indo diretamente para um bar? Ela está transgredindo. Ela vai lá, talvez roube alguém. Talvez minta. Então vai quebrar o 9º mandamento. Vai quebrar o 8º mandamento. Vai cobiçar as coisas dos outros. Vai quebrar o 10º mandamento. Mas mesmo essas transgressões não invalidam o pacto que existe na humanidade. É isso que ele está pondo. Daqui a pouco a gente discute isso. Vamos continuar. Por enquanto precisamos entender esse assunto. Em terceiro lugar, é naturalmente entendido por todos os homens, e a Escritura ensina da mesma forma, que a lei, a promessa, as ameaças e a aceitação da aliança permanecem em vigor. Portanto, o pacto de obras também permanece em vigor. Todo homem sabe que existe um Deus e está consciente da lei escrita em seu coração. Ele julga que esta lei é boa e concorda com a sua obrigação de ser obediente a ela. Ele reconhece que ele será recompensado se ele obedecer e será punido se ele desobedecer, o que é confirmado em Romanos, no capítulo 1 e no capítulo 2. Desde que tal lei condicional está em vigor, uma aliança também está e permanece em vigor. O pecador, portanto,
continua a ser obrigado a esta aliança, uma vez que ele é um devedor de toda a lei. A lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Portanto, sempre que transgride a lei, muitas vezes transgride a aliança. Ou seja, a pessoa ainda transgride a aliança, mesmo dentro do pacto das obras. Agora, ele vai dar algumas outras situações. Vamos prestar atenção aqui. No entanto, quando Deus permite que o homem saia desse pacto das obras e entre no pacto da graça, ele não está mais obrigado a esse pacto. Então, aquilo que pode nos libertar e nos liberta do pacto das obras é o pacto da graça em Cristo Jesus. E aí ele cita Romanos 6,14. Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E aí ele vai citar também Romanos 7,2. A mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Para o crente, a lei não é mais uma condição do pacto de obras, mas uma regra de vida muito desejável. Então, o pacto de obras, ele é vigente sobre os filhos de Adão que não adentraram no pacto com Cristo. Mas para aqueles que seguem a Jesus Cristo, filho da mulher, estou usando a terminologia de Gênesis, o pacto das obras, ele também não é jogado fora. Ele agora é utilizado como norma de vida. Mas não que nós estamos sujeitos às suas condenações. A condenação, porque nós temos a Cristo. Ele vai ser mais claro agora. Assim, quando ele peca, ele não quebra mais o pacto das obras, porque não é mais obrigado a isso. Em vez disso, ele peca contra essa regra de vida mais desejável que lhe foi dada no pacto da graça. Tal pecado não é cometido pelo novo homem interior, mas pela carne que permanece nele. E embora esses pecados sejam dignos de punição, os crentes não serão sujeitos à punição, uma vez que o fiador levou seus pecados sobre si e pagou integralmente suas dívidas. Punição que ele está falando é punição de vida eterna, tá? Isso quer dizer que se você roubar, como quebrando o oitavo mandamento, você não vai ter consequências disso. Não é isso, com certeza terá, mas isso não quer dizer que você perderá a eternidade. Esta é a ideia que ele quer passar. Pode-se pensar que desde o primeiro pecado as promessas foram canceladas e a punição foi dispensada, e por isso o pacto das obras não pode mais estar em vigor. Nossa resposta é a seguinte: ambas as promessas e ameaças são inerentes ao pacto e continuam a retê-las, portanto a aliança permanece em vigor, já que na realidade as promessas e ameaças já constituem aliança. Então a aliança ela é feita por promessas e sentenças e ameaças. O pacto das obras tem essas duas coisas. Enquanto você não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não morrerá. Esta é a expressão de Deus, promessa de vida. E a morte é uma sentença caso haja infração. Nem as promessas, nem as ameaças consideradas independentemente constituem a natureza essencial da aliança, mas sim a relação interdependente da aliança. E desde que isso permaneça em vigor, a aliança permanece em vigor. Ou seja, a existência de promessas e a existência dessas ameaças, elas dão a esta aliança das obras perenidade, não foram cessadas, essas sentenças ainda estão ativas. Terceiro, existem também graus no que diz respeito à recompensa e punição. Isso já tendo sido concedido, o pacto pode permanecer em vigor. Aqui ele está dizendo está fazendo uma referência sobre os galardões. Os galardões que alguém pode receber cumprindo, né? Isso está em 1 Coríntios 13. E o galardão ao reverso, né? Mesmo as punições, lá em Lucas 12, salvo engano, mostra que uma pessoa também pode ser punida com muitos açoites, se sabia a vontade do seu Senhor e não o fez. 4. O homem continua sendo obrigado a se deleitar em Deus, a crer nele, a vê-lo como seu bem mais elevado e a buscá-lo no caminho da obediência. Ninguém desejando ser chamado de cristão ousaria negar isso. Portanto, a aliança que obriga o homem a tudo isso também permanece em vigor. Então, nós tivemos bastantes assuntos interessantes aqui postos, né? E agora nós vamos debater um pouco mais sobre isso e ver como isso se
decanta em nós, tá? Deus abençoe você que pôde nos acompanhar até agora. Espero que você possa estar conosco um dia para debatermos isso aqui junto conosco. Ademais, que Deus nos abençoe.